Será que é possível ser feliz no trabalho? Essa é uma pergunta que está presente na vida de muitos profissionais, principalmente quando se para fazer uma reflexão sobre a carreira, sobre o dia a dia, e aí você se pega pensando assim: eu gostaria tanto de trabalhar em alguma coisa mais legal, mais interessante, que me estimulasse mais, que não tivesse todos esses problemas, que não tivesse todos esses desafios. Mas será que existe a felicidade no trabalho desta forma? Eu sou Priscila Binotto, durante muitos anos atuei como psicóloga clínica educacional e orientadora de carreira, e esta pergunta de felicidade no trabalho eu ouvi dezenas de vezes. Então, eu quero falar com você sobre 4 aspectos que são muito importantes você considerar antes de dizer que você realmente está infeliz no seu trabalho. O primeiro aspecto é o seguinte: a maioria das pessoas vem com uma ideia de que se você trabalhar em algo que você ama, você não terá que trabalhar nenhum dia sequer na sua vida. Será? A verdade é que, mesmo amando o que você faz, sempre vai ter desafios, sempre vai ter problemas para você resolver, sempre vai ter um colega de trabalho, um fornecedor, um cliente, sempre vai ter pessoas com quem você precisa lidar. E lidar com pessoas é sempre um desafio, porque nem sempre nós estamos de acordo, nem sempre nós entendemos as situações da mesma forma. Então, o que acontece é que fica essa falsa ideia de que, se você amar o que você faz, sempre vai ser feliz, sempre vai ser bonito, sempre vai ser alegre, você sempre vai ter ânimo para trabalhar mais do que aquilo que normalmente é combinado, né? Então, 8, 9 horas por dia, porque você ama aquilo e ninguém te tira do trabalho porque você é realmente apaixonado pelo que você faz. Não é assim que acontece. Você vai ter cansaço, você vai ter exaustão, mas você também vai ter problemas para resolver. Então, se você trabalha em alguma coisa que faz sentido para você, você é uma pessoa privilegiada. Se você tem orgulho da profissão que você escolheu, da atividade que você desempenha, você já é uma pessoa muito privilegiada. Agora, ficar achando que o trabalho vai ser sempre lindo, sempre florido, é um passeio, é uma coisa... Não vai ser, porque sempre vai ter desafios. Além disso, aquele compromisso de ter que trabalhar já tira um pouco o brilho de toda a situação. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: mas se eu for trabalhar com uma coisa que eu amo, eu vou perder o meu momento de lazer. Então, se eu perco o meu momento de lazer, vai deixar de ser prazeroso. É uma leitura que algumas pessoas fazem da situação. Então, eu prefiro trabalhar com uma coisa que eu gosto, mesmo que eu não seja tão apaixonado por isso, para que eu possa, então, exercer a minha paixão como um lazer, sem ter a obrigação, sem perder o encantamento por isso. É uma maneira de olhar para a situação. Então, o primeiro aspecto é você parar de achar que trabalhar com alguma coisa que você ama vai ser sempre florido. É aquela velha história, sabe? De achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, porque a pessoa está sempre feliz, porque a pessoa está sempre realizada, como se nunca tivesse problemas, como se nunca tivessem desafios para se superar. Trabalho é trabalho. Trabalho não é passeio, não é viagem, não é lazer. Você tem compromissos, você tem responsabilidades. E isso por si só já pode causar uma frustração, né? Se você tem aquela expectativa que o trabalho vai ser sempre maravilhoso, sempre lindo, sempre colorido, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que você precisa levar em conta. O segundo aspecto que traz infelicidade no trabalho é você atuar em uma área que você tem dificuldade, que não é uma área de talento natural para você. Então, vamos imaginar que eu gosto muito desse exemplo, que você seja uma pessoa que é apaixonado por trabalhar com pessoas. Então, você realmente consegue se destacar
se no seu trabalho você tem a oportunidade de estar com pessoas, de falar com pessoas, de até resolver conflitos e tudo isso. Se você trabalha numa área processual, então, por exemplo, você conseguiu uma vaga de emprego para trabalhar só com computador, então você trabalha com planilha o dia todo, por exemplo, é melhor ou é pior? As duas atividades são absolutamente importantes e fundamentais dentro de uma empresa. Mas se você trabalha com planilha e ali não é onde o seu coração deseja estar, lembrando que mesmo que o seu coração deseje estar num trabalho com pessoas, sempre vai ter problemas, tá? E não é porque, tem pessoas sem problema, não, é porque mesmo o trabalho dos sonhos vai trazer desafios, vai trazer problemas que você vai precisar resolver, como eu já disse anteriormente. Então, se você está numa área que não faz sentido para você, isso vai te causando muita frustração, porque você não consegue mostrar o seu talento, aquilo te traz um desafio natural, porque você não tem aquela facilidade de fazer isso, então você começa a sentir infelicidade. Da mesma forma, se for o contrário, você é uma pessoa que gosta de trabalhar com um computador, você não tem aquela facilidade de lidar com pessoas, apesar de conseguir viver bem em sociedade, de se relacionar bem com seus colegas, você prefere ficar numa sala, de preferência sozinho, sozinha, trancadinho lá, trabalhando com um computador, com bastante concentração, com bastante foco, sem muita conversa em volta, e de repente você acaba conseguindo uma vaga para trabalhar com um atendimento ao público, para trabalhar com pessoas, e aí começa a bater aquele desgaste. Por quê? Porque você precisa colocar muita energia para entregar esse trabalho, você precisa se esforçar para além daquilo que é natural. Por quê? Porque não é sua área de talento, porque você não tem facilidade em fazer isso, não é? Eu estou preparando esse conteúdo para você. Eu não tenho absolutamente nenhum problema de falar em público, de conversar. Eu já dei aula em cursos de graduação, já ministrei cursos vários, eu gosto de fazer isso. E aí você talvez pense assim, nossa, é muito difícil. Não, eu gosto de fazer isso, não tenho uma dificuldade com isso. Mas se eu tivesse que ficar fechada numa sala, trabalhando somente com o computador, talvez isso com o tempo começasse a me desgastar. Por quê? Eu lido bem com isso? Lido bem, enquanto eu estou preparando os meus conteúdos, eu trabalho muito bem. Mas eu sei que não é só essa atividade, eu vou diversificar a minha atividade. Para mim isso é muito importante. Agora, se eu gostasse somente de falar, de conversar, de dar uma aula, de preparar conteúdos e tivesse que trabalhar somente com o computador fechadinha, sem poder falar, isso seria um desgaste muito grande e com o tempo isso começaria a causar muita infelicidade, muita insatisfação. Por quê? Estou trabalhando em uma área totalmente fora da minha área de talento. Estou exercendo uma atividade totalmente fora da atividade na qual eu me sentiria mais à vontade em trabalhar. Priscila, então quer dizer que você vai gravar conteúdo é sempre legal? Não, não é sempre legal. Por quê? Às vezes acaba energia, às vezes o microfone dá um problema, às vezes a gente grava um conteúdo todo e vê que acabou a bateria do notebook, por exemplo, não salvou o vídeo, então não quer dizer que seja sempre florido, que nunca tenha problemas. Quer dizer que é um trabalho onde eu me sinto bastante confortável de fazer. Então, se você atua em uma área onde não é confortável para você fazer, isso vai te causar infelicidade conforme o tempo vai passando. E aí você começa é como se fosse uma flor, né? Começa a murchar, começa a ficar uma pessoa mais introspectiva, começa a ficar uma pessoa mais mal-humorada, e aí desconta em todo mundo. Uma pessoa olha para você e você já interpreta aquilo de um modo completamente distorcido. Por quê? Porque a maneira como você olha para a vida já está cinzenta, não está colorida. Então, entenda bem, área de talento não significa trabalhar com uma coisa que nunca vai ter problema, porque sim, sempre vai ter problemas para você resolver.
mas significa trabalhar em algo em que você tem muita facilidade em fazer aquilo, que exige muito pouco da sua energia para entregar bons resultados. Um terceiro aspecto que você precisa considerar quando se fala de felicidade no trabalho é o seguinte: talvez você esteja numa área de atuação que você realmente ama, que para você é um trabalho muito prazeroso, mas que de alguma forma pode ferir os seus valores. A maneira de fazer esse trabalho pode ferir os seus valores. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você gosta muito de lidar com pessoas, você é aquele vendedor de sangue mesmo, você realmente nasceu para fazer isso. Você é uma pessoa que vende tudo que chega nas suas mãos, todos os produtos, serviços, você vende, que é uma maravilha. Nasceu com talento, né? Como dizem, é sangue de vendedor. Pois muito bem. Então você trabalha como vendedor, você gosta de lidar com pessoas, as pessoas elogiam o seu talento, o seu atendimento, a sua negociação, porém, você trabalha em uma empresa que diz assim: olha, você vai enganar o cliente, você vai mentir para o cliente. Então, você vai dizer que isso daqui dura 1 ano, mas na verdade pode ser que dure 6 meses, porque a gente quer que o cliente compre de novo, tá? Tô levantando uma situação hipotética para você. Só que faz parte dos seus valores a verdade. Trabalhar com a verdade para você é muito importante. Então, isso pode gerar também infelicidade no trabalho. Mesmo fazendo uma coisa que você ama, você se sentir ferido todos os dias. Por quê? Porque a política da empresa, o modo de funcionar do local onde você trabalha, os valores da empresa não são compatíveis com os seus valores. Então, você sente os seus valores atropelados, feridos, e isso também pode causar insatisfação no trabalho, essa incompatibilidade de valores. É claro que nem sempre vai funcionar 100% do jeito que você quer, não é? Mas se a verdade, vou insistir nesse exemplo, se a verdade é muito importante para você, dificilmente você vai ser feliz num lugar onde não se preza pela verdade, tá? Então, considere isso. Retomando lá, a expectativa de que sempre vai ser florido se você estiver no trabalho dos sonhos, porque não vai ser. Você estar atuando em uma área que não é sua área de talento, você trabalhar em uma empresa cujos valores são muito diferentes dos seus valores e ferem os seus valores também. E um quarto aspecto que é muito parecido com esse terceiro é o ambiente de trabalho. Talvez você esteja fazendo o trabalho dos sonhos, talvez você esteja na sua área de talento, talvez os valores da empresa até sejam compatíveis com os seus valores mais importantes, você não sinta isso te ferir, porém, o relacionamento no trabalho não é legal. Talvez você tenha colegas muito difíceis de lidar, talvez o seu gestor seja uma pessoa muito difícil de lidar, talvez seja uma pessoa que a primeiro momento partilha dos valores da empresa, mas que ali no dia a dia não cumpre exatamente isso. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que falta com a verdade com você, pode ser uma pessoa que não te respeita, que não te trata com o respeito, e eu não vou dizer assim, tem que respeitar mais o gestor ou o colaborador. Não, é respeito pelo ser humano, não importa o nível hierárquico, se é o diretor, se é o dono da empresa, se é um colaborador, se é um estagiário, não importa quem seja. Se o respeito é importante para você e falta esse respeito, isso também vai te gerando muita insatisfação.
Então, às vezes, não é uma incompatibilidade com os valores da empresa. De repente, a empresa está ok, está tudo legal, é sensacional para você, você ama tudo aquilo, mas o seu superior imediato é uma pessoa muito difícil de lidar. Talvez seja até uma pessoa que te trata com respeito, mas é uma pessoa que não é intransigente, inflexível, é uma pessoa que você leva algumas ideias e essa pessoa não sabe lidar com isso, então acaba tendo algumas atitudes grosseiras, e isso no primeiro mês pode até passar numa boa, mas com o passar dos meses, dos anos, isso vai gerando também infelicidade no trabalho. E aí, talvez você comece a se questionar, poxa vida, será que eu não sou um bom profissional? É claro que você precisa estar sempre melhorando, sempre se desenvolvendo, né? Principalmente nesse momento em que nós vivemos, em que as coisas mudam muito rápido, as informações mudam muito rápido, você precisa, claro, estar sempre atento ao que está acontecendo, principalmente na sua área de atuação. Mas pode gerar esse sentimento de incompetência, de incapacidade, você pode achar que escolheu a profissão errada, você pode acreditar que não tem talento para fazer aquilo, que não tem conhecimento suficiente para fazer aquilo, tudo isso porque a relação com o seu gestor é uma relação muito difícil. Então, antes de pensar, eu preciso mudar de área de atuação, eu sou um profissional ruim e tal, pare para avaliar todos esses aspectos, né? Se de alguma forma você sempre acreditou que trabalhar nessa área seria sempre flores, então isso pode te causar uma infelicidade quando você entra nessa área de atuação e percebe que tem desafios, que tem dificuldades também, isso pode te causar um grande desapontamento. Se você está numa área de atuação que você realmente gosta, que faz sentido para você, muito legal, isso não é uma causa da sua infelicidade. Se é compatível com os valores da empresa, legal. Talvez o problema seja só o seu gestor, ou talvez seja uma dificuldade de se entender com a equipe onde você trabalha. Então, esses 4 aspectos precisam ser levados em conta se você se sente infeliz no trabalho. Priscila, eu estou numa área completamente fora daquilo que eu gostaria de fazer. Ok, então você precisa pensar em fazer uma transição de carreira. Mas não é assim, vou largar tudo aqui e vou pegar outra coisa amanhã. Não, é preciso que haja um planejamento, uma organização para que essa transição te cause o menor sofrimento possível. Então, se você se sente infeliz no trabalho, dá uma olhadinha em todos esses aspectos, tente avaliar tudo isso e tente alinhar tudo isso dentro do possível, sempre pensando que as situações, a empresa, a área de atuação, as pessoas nem sempre vão funcionar 100% dentro daquilo que você quer. Mas, desde que esse funcionamento não te deixe com feridas, não te deixe com mágoas, não faça você sentir uma violência contra você, tá tudo ok. E aí é o caso de você rever as suas expectativas e de curtir esse caminho profissional. Se não está tudo bem, então, como eu disse, é pensar em fazer algumas mudanças para que você, então, entenda que a felicidade no trabalho, ela depende muito mais de você estar no lugar certo, fazendo aquilo que realmente é seu talento, do que de ter ou não problemas para se resolver. Isso faz parte do cotidiano. Espero que esses aspectos tenham ajudado você a pensar um pouco sobre essa questão de felicidade no trabalho. Deixe aqui nos comentários o que é que você achou dessas dicas, se você se sente uma pessoa feliz e realizada no trabalho ou não, como é que você lida com todos os desafios para se manter com um bom ânimo para o trabalho. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, então compartilhe também e me siga nas redes sociais. É muito fácil você encontrar. É só você procurar Sua Carreira no Próximo Nível e você vai encontrar muitos conteúdos. E eu volto em breve com mais dicas de carreira para você. Até lá!